graça e a paz de Deus para todos neste dia. Este é mais um momento do espaço Encontro com Deus. Eu quero tratar com você no dia de hoje de um tema muito importante, que é nunca perca a esperança. E o nosso texto que nós vamos meditar, está registrado no Evangelista Lucas, capítulo 5, de 12 a 16. Evangelista Lucas trata de um tema, nunca perca a esperança, nesse trecho que nós estaremos lendo agora. Lucas, capítulo 5, de 12 a 16. A palavra de Deus diz: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse o que havia acontecido, mas disse: Vá, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus cada vez mais se divulgava, e grandes multidões vinham para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários para orar. Senhor, que o teu Espírito Santo, neste dia, alcance todos os corações com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O evangelista Lucas trata desse texto com muita propriedade. Marcos também registra esse texto, Mateus também. Mas Lucas aponta um fato que apenas ele percebeu, por ser um médico. Ele disse que aquele homem estava coberto de lepra. Todo o corpo dele estava coberto de lepra. E esta mensagem que nós vamos tratar agora, essa reflexão, ela está baseada nos ensinamentos do pastor Hernandes Dias Lopes. E nós destrinchamos esse texto e preparamos ele com muito carinho para falarmos neste dia. E eu te convido agora a pensar sobre aquele homem. Primeiro ponto que nós vamos tratar: o doente. Aquele homem vivia dias de humilhação, dias de tristeza e dias de aflição. Como nós estamos também hoje vivendo dias de muita aflição, enfermidade. É um tempo que nós estamos vivendo que até a ciência tem perdido o rumo, o controle do que fazer, ou como fazer, qual a melhor maneira de agir. E aquele homem estava vivendo uma época muito difícil. Os recursos médicos eram escassos naquela época. E uma pessoa que estava com lepra, ela, além de toda a aflição do corpo, do físico, havia também a humilhação. Ela era afastada da sua família, ela era colocada para longe, ela tinha que gritar de onde ela estava, impuro, 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 para que ninguém encostasse nela, porque as pessoas tinham que saber que ele era leproso, porque era uma doença altamente contagiosa. E aquele homem, a maneira como Lucas registra, ele já estava em um estado terminal, desfigurado, cheio de feridas no seu corpo. Não havia mais cura para ele. Ali era simplesmente ficar afastado, humilhado, separado de sua família, até que a morte chegasse. Era uma causa perdida. Ele era um doente também humilhado, como eu disse antes. A lepra era naquela época símbolo de pecado, de juízo divino, de juízo de Deus. A lepra separava as pessoas, assim como o pecado separa as pessoas de Deus. A lepra separava a pessoa de sua família. A lepra é insensível, a pessoa vai perdendo a sensibilidade do corpo, assim como o pecado também, que ele traz insensibilidade para o coração. A lepra deixa marcas, deixa feridas, assim como o pecado também, que deixa marcas e deixa as feridas. A lepra contaminava naquela época, era altamente contagiosa, como o pecado também que contamina.
A lepra cheirava mal, a pessoa ficava no estado de putrefação, como o pecado cheira mal. A lepra não cura, ela mata, ela matava naquela época, assim como o pecado também mata. Era um doente humilde, ele era humilhado, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa humilde. E a palavra de Deus diz que quando ele encontra a oportunidade de se deparar com Jesus, ele se prostra com o rosto em terra. E ele reconhece toda a condição humana que ele estava. E ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Tu podes me tornar limpo. Ele se submete à soberania de Jesus naquele momento. Ele creu na possibilidade da cura e ele não perdeu aquela oportunidade. Era a única possibilidade de cura que ele tinha. Os médicos da época não tinham como curá-lo, mas Jesus sim. Mas por um lado estava o doente e do outro lado estava quem? O médico por excelência, o médico soberano. O versículo 13 diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. Um médico santo. Jesus era um médico que estava ali não apenas para curar, mas para purificar o doente. Olha que coisa interessante. Quando o impuro, quando o leproso tocava numa pessoa, a pessoa ficava impura. A lei determinava que se você tocasse no leproso, você tinha que ficar afastado porque você estava impuro. E quando a pessoa leprosa encostava em alguém, aquela pessoa ficava toda impura, a casa da pessoa era impura, tudo que pertencia à pessoa era impuro também. E ela tinha que passar por um período de purificação até perceber se ela não foi contagiada. Mas aqui é interessante porque o médico dos médicos, que é Jesus, ele não fica impuro quando ele toca no homem. Olha que coisa interessante, ninguém podia tocar no leproso, mas Jesus toca. Porque ele queria mostrar naquela hora que ele estava ali não apenas para curar, mas para purificar também. Ao invés de Jesus ficar impuro, foi o leproso que ficou puro. Amém? Glória a Deus por isso. Quando Jesus nos toca, quando ele passa a sua mão maravilhosa, nós ficamos purificados dos nossos pecados, das nossas tristezas, das nossas mazelas, da nossa arrogância, da prepotência. O Senhor quebra tudo isso, o Senhor tira tudo isso. Era um médico compassivo, ele se compadece do doente, ele não apenas olha para o doente de longe, não. Ele toca no doente, ele pega, ele põe a sua mão no doente. Era um médico compassivo, não era um médico qualquer. Às vezes a gente vai em alguns médicos, infelizmente, que eles só olham de longe, já passam a medicação, às vezes nem examinam direito. Graças a Deus que é uma minoria que faz isso, né? Porque a maioria dos médicos são muito bons, eles fazem muito bem o seu trabalho. Mas aquele médico ali era um médico por excelência, um médico onipotente. Ele olha e fala assim: eu quero ser limpo. Então aquele homem foi curado. De um lado estava o doente, do outro estava o médico. Mas eu quero apresentar um outro aspecto desse texto, que é a cura maravilhosa. A cura foi imediata. No versículo 13, parte B, diz assim, ó: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus curou por completo, sem deixar o doente enfraquecido. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas acometidas pelo Covid-19 e ficam com sequelas. Algumas têm que fazer fisioterapia das pernas para andar. Outras têm que fazer fisioterapia dos pulmões para respirar melhor. Umas ficam com dores de cabeça, tem que fazer tratamento, fica com problema de coração. Mas aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o médico Jesus, quando ele cura, aquele homem não fica enfraquecido. Diz a palavra de Deus que ele ficou limpo na mesma hora. E Jesus fala para ele: olha, vai e se mostra para o sacerdote. Em outro trecho, Jesus também cura um paralítico que havia 38 anos sofria. E quando Jesus fala para ele: levanta, toma a sua cama e anda, aquele homem colocou a sua cama nas costas e saiu correndo, andando e pulando e saltando, como dizia o texto.
Quando Jesus cura, ele cura de verdade. Aquele doente não precisou ir para médico, ele foi para o sacerdote. E por que ele foi para o sacerdote? Porque o sacerdote era a pessoa que tinha autoridade naquela época de dizer se a pessoa estava pura ou impura. Lá, isso foi determinado lá no livro de Levítico, quando o próprio Deus determina que o sacerdote fosse na casa da pessoa, examinasse a pessoa, examinasse o ambiente que a pessoa estava, para ver se aquela pessoa estava com a lepra mesmo, que iria durar, ou se era apenas uma alergia, alguma coisa que iria passar. Então Jesus fala, vai para o sacerdote. Jesus não manda ele voltar para sua casa, porque se ele voltasse imediatamente, quando ele chegasse na porta de casa, as pessoas iam ficar assustadas. Olha, ele veio, nós agora vamos ficar impuros também. Então Jesus fala, vai, mostra-se ao sacerdote para que você possa oferecer um sacrifício determinado por Moisés, lá no livro de Levítico. E o último fato que eu quero tratar é exatamente este, é o testemunho. Um testemunho seguro de cura. O sacerdote era a autoridade sanitária na época para decretar se a pessoa estava pura ou impura. E Jesus diz para ele, vá e mostra-te ao sacerdote. Porque passando pelo sacerdote, aquele homem tinha um aval do sacerdote, que era a pessoa religiosa na época, mas também a pessoa como se fosse um agente sanitário, que dissesse, ó, tá tudo bem, pode ir, pode voltar para sua casa, chegava para a sociedade e falava. Então aquele homem agora, ele pode voltar para a sua casa. Um testemunho de gratidão agora, ele poderia testemunhar do que Jesus havia feito em sua vida. Ele não precisava guardar para si, mas Jesus fala com ele, ó, não conta para as pessoas, mas ele não se conteve. A palavra de Deus diz que ele não se conteve e ele conta para as pessoas. Os versos após aí, o verso 13 fala, ó, Jesus fala, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou. Mas as pessoas cada vez mais ouviam falar dos milagres de Jesus. Com certeza, aquele homem saiu e testemunhou do que Jesus havia feito. Porque foi um testemunho de gratidão agora, pela cura. O homem podia voltar para sua casa, podia voltar para sua família, podia ir para o templo, podia ir para as festas daquela época. Ele não precisava mais ficar escondido. Mas por que Jesus fez isso? Jesus sabia da necessidade daquele homem. E Jesus queria mostrar para todas aquelas pessoas que estavam presentes ali que ele podia resolver a situação daquele homem. E desta maneira eu quero convidar você, assim como aquele homem que estava numa situação difícil, triste, humilhante, talvez você também esteja passando por alguma situação. Talvez não seja uma lepra. Hoje a lepra, ela tem cura, graças a Deus. A medicina já encontrou a cura para a lepra, que hoje é chamada de hanseníase. As pessoas fazem a cura, fazem o tratamento pelo SUS, é um tratamento de graça. Mas talvez você esteja enfrentando uma outra enfermidade, talvez uma enfermidade na sua alma, uma tristeza muito profunda, a dor da perda de alguém, ou alguém que está passando por um problema muito grande, muito sério em sua casa, uma enfermidade também. Mas você pode ter certeza de uma coisa, o médico Jesus, ele pode chegar para você e pode resolver o seu problema e a sua situação. Amém? Você crê nessa palavra? Eu creio que ele pode. E é por isso que nós podemos chegar até Jesus e levar as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas enfermidades. Alguns ele vai curar, outros ele não vai curar. O Senhor é soberano para fazer as coisas. Aquele homem, ele quis curar e mostrar para o povo o seu grande poder. Jesus, mesmo saindo dali, ele não queria ficar fazendo propaganda de cura. Ele queria tão somente alcançar um coração aflito. Era isso que Jesus queria. Então, para concluir, nós vamos recapitular. Nós falamos do doente, numa situação de humilhação, de tristeza e de dor. Nós falamos do médico por excelência, Jesus, que quando chega e ele estende a sua mão, nós somos curados, nós somos sarados, nós somos tratados, nós somos abençoados. Amém? E nós falamos da cura, que cura maravilhosa. Vai, você está limpo. E aquele homem foi purificado. Quando Jesus toca na nossa vida, nós somos purificados. Nós somos tratados, nós somos sarados, nós somos abençoados, nós somos salvos.
E o testemunho daquele homem também. Ele saiu, se mostrou ao sacerdote e as pessoas da cidade, daquela aldeia onde ele morava, viram. Perceberam, falaram, nossa, aquele ali não era o leproso tal, que estava afastado de sua família. E da mesma forma Jesus nos convida a chegarmos até a Ele, a crermos no seu poder, a nos entregarmos diante dele, a colocarmos a nossa vida na sua presença santa e maravilhosa. Crer que Ele pode curar todas as nossas feridas, que pode abençoar a nossa casa, pode abençoar a nossa família. E nós também podemos testemunhar. Falar para as pessoas dos feitos de Jesus. E é o que nós estamos fazendo aqui neste espaço. O espaço Encontro com Deus é para isso. É para divulgar a palavra de Deus. Eu sei que existem grandes pregadores na internet, mas nós estamos aqui também para contribuir um pouquinho, tratando da palavra do Senhor. Então eu quero agradecer a você que dispensou sua atenção, louvar a Deus, porque nós temos textos maravilhosos em sua palavra. É uma palavra que abençoa, é uma palavra que santifica, é uma palavra que traz luz para a nossa vida, traz direcionamento para o nosso caminho. E esse texto que nós acabamos de ler agora, ele fez exatamente isso. E eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração e que o Espírito Santo de Deus complemente em sua vida e em sua casa aquilo que nós não podemos falar. E eu quero te convidar a nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, a dar o seu like aí no vídeo, no sininho, tá? Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e a nos acompanhar também. Eu tenho certeza que você será abençoado, não por minha vida, mas pelo poder da presença maravilhosa do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, porque o Senhor é grande, é poderoso em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra nesse dia. Palavra tão linda, tão maravilhosa, que traz um renovo para nós da tua presença maravilhosa. Tu és um médico por excelência, que cura as nossas enfermidades. E nós te exaltamos porque o Senhor tem nos tratado com seu amor especial. Obrigado porque o Senhor nos purifica quando o Senhor nos toca. Nós te louvamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Que você seja tocado pela doce presença de Jesus e que Jesus possa te purificar e possa te abençoar. Amém?